Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Boa tarde. Queria dois agradecimentos. O primeiro, a coordenação da casa, que me deu a oportunidade de estudar e tentar passar para vocês um pedaço bem pequeno que certamente ficou aqui para mim, né? Que eu possa ser clara. E agradecer as pessoas que vieram aqui, né? Porque eu sei que aí tem um recado para os que estão em casa, que vão ver depois. Eu sei que é muito confortável estar em casa, sentadinho, comendo, bebendo ou assistindo na hora que é possível assistir. A gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe que são dois bens que a gente está fazendo no momento em que a gente vem para cá, né? O primeiro bem é a nós próprios, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de trazer o espírito, né? A alma, para aprender, sair do conforto lá do corpo, e aqui é um conforto para a alma. O espírito fica muito feliz em poder estar aqui. E também aos irmãos que estão nessa casa, que precisam muitas vezes, né, acredito eu, da presença física, para que esses fluidos possam se transformar num trabalho já para a segunda parte, né? Para os outros que estão aqui. Bom, eu recebi uma tarefa. Para mim foi muito desafiadora, porque quando a gente abre o capítulo e vai lendo aos poucos, não se dá conta que o negócio é desse tamanho. Então, quando eu abri o capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, eu vi que cada título desse daí, né, quando a gente abre o Evangelho Fazer em Casa, se transforma em um fórum, uma série, né? Uma série para ser gravada, porque são muitos pontos em que a gente pode discutir. Então eu tentei arrumar um pouquinho para que a gente pudesse falar um pouquinho de todos, né? E já estou me comprometendo aqui já com a casa, cheia de coragem, que se for necessário a gente fazer uma série, né? Desse capítulo aí, né? Sair do livro de um filme para uma série, eu me proponho a ajudar a fazer alguma coisa maior. Bom, assim está escrito, né, no Evangelho, quando a gente abre, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e não amará a outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Aí a primeira coisa que a gente vem aqui, a gente já viu muito, né, essa questão do odiará. Todas as vezes que a gente faz a leitura, entende que é amar mais. A gente, dessas traduções parece que confrontam, a gente não poderia amar mais. E vem a primeira pergunta, que é interessante, porque essa pergunta eu fiz para mim mesma, quando eu era menor assim, né? Criança, no caso. E criança também física, porque somos ainda tão crianças. Mas essa é a primeira questão, que quando a gente vê no Evangelho, lá em casa, e caía nesse capítulo, e eu ficava pensando, né, a cabeça da criança fantasiosa. Normalmente a gente separa, né, a criança que ouve o bem e o mal, então Deus, ao contrário, no caso é o diabo, é o demônio, é o Satã. E aí ele disse assim, não, Mamon deve ser isso, né, deve ser, não se pode servir a Deus e ao diabo. E isso ficou durante um bom tempo na minha cabeça. E aí foi interessante porque toda vez que eu comentava alguma coisa com alguém, eu estava na minha casa com meus filhos, também perguntava o que é Mamon. E hoje uma colega me perguntou sobre a palestra e eu falei, né, qual era o título, e ela perguntou, mas o que é Mamon? Eu disse, bom, já estou mais calma, se já tem alguém ainda na minha idade sem saber, então quer dizer que a gente ainda tem muito que aprender, né? Mamon, na verdade, ele vem aqui com essa letra M, porque é uma palavra hebraica, né, que significava literalmente dinheiro, e que a Bíblia, de uma certa forma, né, se apossou desse nome, colocou um N, e
divindade que representa ali riqueza, né, a luxúria, a avareza, e que durante o capítulo inteiro a gente vai eles vão utilizando desses nomes para denominar o Mamon. Então, aparece, né, no fundo, terminou parecendo quando a gente lê que realmente é essa divindade, que não pode ser Deus, então é outro, né? E aí a gente vai ver ao longo do capítulo como é que isso se desenrola. Bom, essa é a primeira parte do capítulo 16, que eu separei. Essas são as parábolas que tem na primeira parte. Né? A salvação dos ricos é aquela parábola que ele coloca, né, do mancebo rico. Deixa eu olhar aqui para ficar melhor. Do mancebo rico, que é aquele jovem que procura Jesus e pergunta sobre como é que ele pode entrar, né, no reino dos céus. E aí ele fala que era para seguir os mandamentos. Mas o rapaz, muito ambicioso, continua a perguntar: mas eu já sei, eu não roubo, não mato, né? Eu respeito meu pai, a minha mãe, e parece para eu ser perfeito. Então, ó, a missão, eu não quero só, eu quero ser perfeito. Ele disse: então você vai ter que deixar todos os seus bens e vir me seguir. E aí o rapaz, com muito haveres, como diz, né, assim, com muitos dotes, ele diz: tá bom então, né? Depois, amanhã. E aí ele volta. Então, é a mesma, e aí ele diz assim: é mais fácil um rico, mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. E aí nessa parábola, que a gente também fica viajando, né, a criança fica imaginando, todo mundo já fez isso, o camelo passando pela agulha, a gente já sabe que o camelo é um nome, né, uma linguagem bem pobre, que significava corda, que era, né, um cabo, que não podia passar, enfim. E aí eu fiquei pensando, depois que eu li, como é que a gente podia pensar mais nessa parábola, já que o rico, né, ao longo da história, não é aquele que estava servindo, né, ao diabo. Então, eu acho que ele traz nesse momento uma alegoria ao orgulho, né, à vaidade, porque é mais ou menos o que a gente vai ver no caminho, o que essa questão do dinheiro, e aí agora a gente pode mudar esse nome, ao invés de usar, né, a riqueza e tudo mais, vamos falar exatamente do dinheiro, que é a questão da matéria, que a gente está usando aqui. Como isso acontece com a gente? Porque o que ele traz nessa parábola, a questão do orgulho, é muitas vezes o que a gente é afetado, né? A gente muda de lugar quando a gente passa a servir a essa matéria, né? E quando ele diz sobre o orgulho, e a gente lembra do nosso egoísmo que nos leva para esse lugar, né? Que nos deixa na idolatria, que a gente se cultuar antes de estar cultuando Deus, no egocentrismo, que a gente se colocar no meio, né, no centro das questões, ou quando a gente se coloca também com o egoísmo, que é aquele ego que está adoecido. Bom, preservar-se da avareza, né? E aí eu trouxe só aquela frase, né, que tem nessa passagem, dessa parábola, que é: esta noite mesmo, tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes. É uma história de um senhor que consegue ter muitos lucros dentro do trabalho dele, e quando ele vem aquelas sementes todas que ele consegue captar, ele não tem onde guardar. Então, ao invés dele buscar uma outra forma de trabalhar com esse lucro, ele termina querendo destruir o celeiro para construir um maior, para poder caber mais riqueza, né? E aí, nessa passagem, ele coloca assim: bom, a gente pode, né, eu posso de hoje à noite te tirar a vida, de que vai te adiantar isso? E aí tem uma passagem no Céu e no Inferno que eu trouxe para vocês, que é muito interessante, porque acho que François, me diga se eu estiver falando errado, né, que no seu francês, François Riquier, deve ser, né? E que era um homem, né, um velho avarento, muito rico, e que depois que ele morre, está no capítulo aqui dos espíritos sofredores, depois que ele morre, ele tenta dar uma passagem, falar, voltar aos irmãos e pedir, pelo amor de Deus, que ele queria dizer para quem ele ia distribuir as riquezas dele.
né? E aí, obviamente, ele consegue ter um acolhimento, né, aqui conosco, os encarnados, e eles conseguem explicar a ele como é que se sucede, né? Como é que as coisas se sucedem, e ele se vê, consegue, nesse acolhimento, ser atendido e ser encaminhado para um lugar e já começar a pensar diferente. Mas o interessante desse capítulo é que ele escreve, quando ele assina, foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele está tão apegado que ele assina um nome, e foi a primeira vez que eu vi isso. Ele assina com o nome da rua e o número da casa. Então, assim, normalmente a gente vê, né? Bordeaux, 1860, Paris, 1861. Os espíritos, eles, depois que fazem a comunicação, eles colocam só isso. Mas ele estava assim, de um apelo tão grande que ele já disse de onde era, da rua que estava e da casa que estava. Né? Tão grande o apego que ele estava vivendo. Bom, esse aqui eu só trouxe rapidamente, que todo mundo já conhece essa história aqui, né? Do chefe dos publicanos, que é Jesus em casa de Zaqueu, todo mundo já conhece as músicas, né? Aquele chefe dos republicanos, que já dava os impostos, e aí ele quer conhecer Jesus, e sobe na árvore, enfim, essa passagem. A parábola do mal rico. E aí, ó, o Evangelho já dá aqui um spoiler, ó, mal rico. Se botou esse mal rico, quer dizer que o quê? Pode ter um currículo? Será? Então, já ficou aí a história, né? E é a passagem onde um homem também muito rico, e um pobre, que no caso é o Lázaro, eles, quando morrem, eles vão para lugares diferentes. E aí, esse homem tenta conversar com Moisés e tudo mais, e diz, olha, por que não pode um desses aí alertar, pede para Lázaro lá alertar meus irmãos, que não é nada disso que eles estão fazendo com dinheiro. Só que aí ele diz assim, meu filho, olha só, se eles não estão querendo, né? Se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, também não acreditarão ainda, né, que os mortos ressuscitem. Ou seja, se a gente não está acreditando numa coisa que é tão maior, tão mais digna, como é que a gente vai? Como é que eles vão acreditar nisso? E a parábola dos talentos, né? Que também é outra que todo mundo já conhece, que são os talentos que Jesus entrega, né? O Senhor entrega aos seus empregados e que a gente vai fazendo render. Né? Hoje eu recebi vários talentos aqui, né? Os talentos das ajudas aqui. Vamos lá. Bom, ó, eu prometo que esse é o maior de todos, mas é porque se eu pudesse, eu resumia tudo nessa passagem, porque isso aqui, mais explicado que isso aqui, eu acho que só, eu não sei não. Vamos ver, né? Vamos lá, ó. A riqueza é, sem dúvida, né? Utilidade providencial das riquezas. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre que os que passam da miséria à fortuna esquecem rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tomar o caminho mais fácil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Podia acabar aqui hoje, né? Porque ficou agora assim, bem claro. Então, como eu coloquei aqui, né? A fascinação. O que é fascinação, gente? A gente está encantado, né? E de alguma forma iludido, né? A gente está fascinado por alguma coisa. Então, o dinheiro, a gente vai trocar agora, não vamos falar mais a palavra, né, da riqueza, mas vamos falar dessa questão do dinheiro, do material. Nos deixa realmente encantados. Essa vida sensual, por quê? Porque ele nos propõe a vida acessória mesmo, né? Dos sentidos que a gente está vivendo aqui, da matéria.
E aí, quando a gente está aqui encarnado na matéria, então ele provoca isso e nos desvia. Então a gente está ali no foco, ó, tá indo direitinho, não, eu vou chegar ali, vai ver um negócio aqui, né? No meu carro, vou falar uma coisa que eu gosto, mas vem uma pipoca, um cheiro, ó, já estou aqui, já estou fascinada, vem pro lado de cá. Então, eu tinha um objetivo. E naquele momento, ele me tira, né, essa vertigem, né, ele faz confundir as coisas, transformar em miragem e muitas vezes nos torna, né, os insensíveis. E quando ele traz aqui, venenos que estabelecem a saúde. E os remédios, né, que a gente vive. Né? O dinheiro, na verdade, ele vem nesse propósito, mas é como o remédio e o veneno. Ele tem que vir na dose certa, porque o remédio é exatamente isso, né, doutora? Se a gente usar mais, vira veneno. Né? Então, vamos dizer, até água demais mata a planta, né? Então, esse excesso. Bom, aí vimos as provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza, né, ou vamos trabalhar, o dinheiro, é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é dela que devemos atermos, mas ao homem que dela abusa. Olha o excesso, né, da gente. Como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser mais útil, o que é uma consequência do estado da inferioridade do mundo terreno. Ó a gente criança, ó a gente pequena ainda, né? Se o dinheiro só tivesse de produzir o mal, Deus não teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-lo em fonte do mesmo. Então, é de Deus, né? Então, assim, a gente cresce um pouco com isso, ouvindo assim, o dinheiro é sujo, o dinheiro é mau, ou quem tem dinheiro. Então, a gente cria, inclusive, né, um bom tempo achando que isso é ruim. Ele diz, não, isso é de Deus. Isso veio para trazer a gente aproveitar. Né? O homem, com efeito, tem como missão trabalhar pela melhoria material do globo. E quando ele diz o globo, ele está falando da terra. Então, nesse momento, esses recursos são muito importantes. Por quê? O que a gente quer é o progresso. E o progresso, muitas vezes, a gente está precisando desse progresso material. A terra não vai ficar no mundo, né, medieval, como a gente viveu, no mundo das escuras. Né? Nosso histórico, né, na sua palestra maravilhosa. A gente precisa disso. Inclusive, quando ele traz aqui a riqueza, portanto, o dinheiro, sendo o primeiro meio de execução, sem ele não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa. Com razão, pois, é considerado elemento de progresso. Ou seja, a gente precisa, então não adianta banir. Vamos aprender, vamos entender como é que faz para usar. Tem uma questão aqui que eu trouxe. É interessante, eu aproveitei trazendo questões do Céu e Inferno também e do Livro dos Espíritos, porque eu acho, né, como a série fala muito disso, eu entrei aqui sabendo, é essencial. A gente pode aprender absolutamente tudo com base no que o nosso querido Allan Kardec, né, deixou aqui para nós, como pode ficar tudo isso aí. A questão, olha aqui as perguntas. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca o murmúrio, a queixa, a lamentação, contra a providência, né? A providência divina. E a riqueza leva a todos os excessos, que é aquilo que a gente já viu. E vem a outra que é: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Aí vem, né? É justamente o que sempre não faz. Ou seja, a gente sempre caindo nas armadilhas. Né? Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam
com a fortuna e crê não haver mais o bastante só para ele. É aquela história. E a gente compra um vestido e já acha que agora eu vou precisar de 2. Que aí a gente já compra 2 e já acha que vai precisar de 3. Aí a gente tem um carro e aí a gente quer agora um carro automático. Ok, a gente não está falando sobre as melhorias, até porque quando a gente chega aqui e tem um ar-condicionado, é muito melhor do que estar todo mundo no sol, né? Só o pessoal da época de Jesus mesmo que, né? Todo mundo ali embaixo no sol, ouvindo, ele pregando, imagina. Mas assim, tinha uma frase que diz, só não gosta de mordomia que nunca teve, né? Então assim, é claro que a gente aprende mais quando está confortável, é claro que a gente vai aproveitar mais as situações quando a gente tem uma condição material propícia para isso. Mas o problema é que assim, a gente vai aumentando as necessidades e que muitas vezes não são necessidades, né? Aí a gente vai criando necessidades. E aí, voltando também aqui, eu achei muito interessante porque no Céu e no Inferno tem uma outra passagem sobre isso que fala sobre a condessa, essa condessa Paula, que já está lá naquela parte de espíritos felizes. Interessante, né? Não são espíritos infelizes e felizes, aqui são os espíritos felizes e os que ainda estão sofrendo, porque ainda vão encontrar essa felicidade. E ela dá um depoimento aqui que é um depoimento muito importante, porque ela fala, ela é uma jovem bonita, rica no sentido, né, do dinheiro, né, ilustre, conhecida na cidade, e também um modelo de uma pessoa que fazia muitas caridades e utilizava, né, bem o dinheiro, e ela morreu muito jovem. E aí as pessoas, né, falando na época do enterro, da benevolência dela, das questões, e quando ela vem para trazer o relato dela, foram 2 coisas que chamou a minha atenção. Que ela falou assim, olha, não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Né? Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria que escolhi. Fico pensando a gente, né? Quem ia querer escolher, né? Só a gente está em um lugar melhor espiritualmente para escolher. Então, voluntariamente ela escolheu para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí estava o perigo. Então, antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Porque quando a gente sai desse corpício, como diz aqui o nosso amigo Roberto, a gente cai na real, né? A gente entende das nossas fragilidades. Quando a gente está aqui a gente tudo pode, tudo faz e a gente consegue, não, vamos lá. Então, aí Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar. Então, assim, muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolher. Então, quer dizer, a gente se passa, escolhe, né? E diz, porque é uma misericórdia. Não, eu vou. Pode deixar que eu vou, tá tudo certo. Vou conseguir. Chega lá. Ó, a gente aqui, né? De novo. E aí, a parte interessante que tem aqui, olha como ela assina. Ela simplesmente assina, né? Condessa de Paula, e ela bota assim, ó, na terra. Quer dizer, eu acabei de ler em que ele não só diz o lugar, a rua, a casa, e vê o Espírito assim, não, simplesmente na terra, que eu estou aqui agora, né? E aí mostra em que lugar ela já está, como ela já está desapegada, né, das coisas. Bom, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver quando se considera apenas a vida atual.
que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Uma razão muito simples é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equilibraria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que compõem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Resumindo, né? Se a gente pegasse hoje e desse aqui, vamos lá, vai todo mundo ficar bem de vida, ganhando na toa, ganhando na loteria, e vamos dividir por todo mundo que está aqui. Obviamente, o que ele está dizendo aqui? Que não ia ser igual no final do tempo, porque cada um ia ter a sua forma de saber lidar com isso. E certamente muitos iam, como, né, a nossa Condessa Paula trouxe, iam sucumbir, e outros iam fazer isso render, como a gente viu lá na parábola dos talentos. Então, essa é uma questão que a gente vive quando a gente busca assim, né? Poxa, meu Deus, por que tanta gente desigual, né? Por que existem tantos pobres, tantos ricos, tantas pessoas com recursos, outros sem? Bom, uma das questões é essa. Mas assim, a outra, nós também já falamos, porque a pobreza é para uns a prova de paciência e resignação, e a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Nós, como seres, espíritos diferentes, necessitados de coisas distintas, né, vamos precisar em algum momento de uma coisa, em outros momentos de outra. Isso não quer dizer que a gente não possa lutar para que sejamos iguais, né? Trabalhando aí uma outra questão, que já é a fraternidade, a compaixão. Né? E aí a gente tem umas perguntinhas também aqui, do livro dos Espíritos, que eu acho, a gente vai achar, né? Os Espíritos deixaram pra gente mensagens em tudo quanto é canto. Né? Então a gente vai pegar todos os temas que tiverem no Evangelho, dos Espíritos, no Médiuns do Céu e Inferno. A gente vai sempre ter essas questões, não tem para onde correr. Quem quer aprender, quem quer estudar, né? Vai ter sempre um lugarzinho. Bom, tem uma aqui. Essa foi ótima porque eu adoro as respostas, gente, dos Espíritos. Tem umas, né, que a gente fica morrendo de vergonha. Porque na hora que faz, quem tem que fazer, né? Cadê? Tem que perguntar. Aí ele tem uma assim que a resposta é tão simples. Ó. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros. Aí diz assim, é um compromisso com a má consciência. Ponto. Acabou, não tem muita explicação. Não é? Então, assim, é a consciência que, no fundo, a gente está entendendo aí, que não foi a consciência que trouxe. É essa aqui, ó. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? E então, a pergunta, pense aí, não precisam responder, mas pensem quem vocês acham que seria. E aí ele diz assim, aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conheceu a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Então foi aquele que a gente viu lá da insensibilidade, né? Que se esqueceu daquilo que ele precisava aprender naquele momento em que ele viveu isso. Tem um filme que eu assisti que me lembrou muito quando eu estava vendo essa passagem, que se chama O Poço.
sei quem assistiu, e também não é um filme que eu estou aqui para recomendar, porque foi um filme muito indigesto para mim, mas que, diante do que eu entendi que era o tema do filme, eu resolvi assistir. Eu levei assim, porque assistir fazia assim, para ver os primeiros 15 minutos, eu digo, eu não tenho estrutura, eu não vou ver esse filme, eu não preciso ver isso, eu não quero ver isso, tem tanta coisa mais bonita, embora uma palestra, é uma coisa legal. Mas assim, tem horas que a gente às vezes precisa realmente abrir os olhos para algumas coisas, e foi muito importante, porque eu não vou dar nenhum spoiler, que vai que tem alguém aí, né, diante disso tudo, quer fazer uma maluquice de assistir, mas pode ver. Mas é a história de uma prisão em que ela é uma prisão vertical, onde as pessoas ficam nos andares, as celas são em dupla, e nessa cela desce uma vez por dia um banquete do primeiro andar, sendo zero, né? Menos um, porque ela vai descendo para o subsolo e vai para lá infinitamente. E a história passa-se de um cara que voluntariamente resolve entrar nessa cadeia. As pessoas são trocadas de local em um mês. Então, a cada mês, ela sai de um andar para outro andar. A gente só paga, né? E ela dorme com uma corda. Olha, tem muita simbologia, muita. Foi por isso que eu assisti. Porque tem muitas coisas, né? Dentro da simbologia, para mim, né, psíquica, dentro da simbologia espírita. Então, eu resolvi assistir, né? Já começa de um cara voluntariamente resolve ir para um lugar desse, né? Toma uma sal. E aí, fiz logo essa analogia com Jesus, que vem para cá. E aí, é interessante porque o que acontece? Quando eles trocam de lugar, quando ele muda de lugar, ele pode estar no primeiro, onde esse banquete desce, porque ele tem um prazo, a comida para no seu andar, você come e deixa, e ele vai descendo. Eu acho que são 10 minutos, não sei. E é interessante porque assim, você pode amanhecer no primeiro e ter esse banquete, como você pode amanhecer, sei lá, no andar 100, 50. E eles não sabem mais ou menos, né? Assim, vão criando de boca em boca quem já teve um dos últimos. Obviamente essa comida não chega num dos últimos, até porque o primeiro, ele quer comer tudo. E é interessante, eu não vou dar spoiler, mas assim, não tem como não falar disso, porque foi escrito no filme. Como quem troca de lugar, na hora que está lá, não se lembra disso, ou na hora que vai para o início, não diz assim, poxa, eu sei que tem gente lá embaixo e eu posso estar lá de novo, eu posso comer só o que é suficiente para mim, né? O que é o necessário, o que é o necessário? Isso aqui, não, mas aí eu quero comer isso aqui, mas pô, isso aqui está gostoso, isso aqui está... Então, é interessante ver como a gente ainda vivencia esse lugar, né? E dentro dessas encarnações, como a gente esquece, muitas vezes, em vida e também depois dessas experiências que são para a gente muito importantes. O outro tema que tem no nosso capítulo é a verdadeira propriedade. Aí vai começando a melhorar, né? A gente vai começando a ser na angústia, negócio do dinheiro, né? Aí já vem aqui, que propriedade é essa? Que riqueza é essa? Que valor é esse? Só és dono daquilo que podes levar. Né? Então, meu pai dizia, a gente morre e fica tudo aí. E é realmente, né? E fica tudo aí. Só que a gente fica achando que, tem gente assim, tudo bem, fica aí, mas eu já usei, mas já gastei. Então a gente vai sempre arranjar uma desculpa, até para se livrar dessas frases que o nosso querido deixou e que a gente finge que não está ouvindo, arranjando desculpas, né? O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, foi o que a gente trouxe aqui, né? O uso da alma, porque a gente, enquanto o espírito, vem para a experiência e só vai levar o que o espírito puder levar, que são essas questões. Então, ele diz assim, as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Eu respondo,
que nós somos. Porque se nós temos essa sementinha, né? Se nós temos essa centelha divina aqui dentro, nós somos ricos de tudo isso. Nós estamos cheios dessas qualidades aqui dentro, mas que muitas vezes a gente não quer lembrar que tem, não quer usar, está fascinado, seduzido, encantado com as outras coisas. E eu me lembro de uma experiência que me chamou muita atenção quando eu estava no GAC, voluntário do GAC, e fazia seleção de voluntários. E uma vez chegou uma senhora e disse assim, eu queria muito aqui ajudar a casa. Né? E aí o que a casa está precisando? Então a gente sempre vai, obviamente, o que o outro está precisando. Né? E aí tudo que eu estava dizendo assim, que a gente estava precisando, ela me dizia que não podia. Ela dizia assim, mas esse horário eu estou no trabalho. Ela estava com muita boa vontade, mas as coisas não estavam se encaixando. Mas o que estava valendo ali nela, e eu percebi que era uma vontade enorme. Eu disse, bom, a gente não pode jogar essa vontade fora, né? Bora arranjar um cantinho, alguma coisa. E aí a gente conversando, olha, eu tenho um mau problema, eu não consigo nem ver uma criança com câncer, porque me dá uma angústia, meu coração fica nervoso. Eu já achei estranho, né? Foi lá, mas tudo bem. Mas ela foi, né? A despeito da dificuldade, ela foi. Depois ela falou assim, não tenho condição financeira, porque o meu trabalho, né, eu recebo pouco, não sei o quê. E aí eu descobri que ela era cabeleireira. Eu disse, pera ainda, né? Ainda tem isso. Eu disse assim, Carol, mas os meninos normalmente, né, alopecia, né? Não tem isso. Mas eu disse assim, mas tem uma coisa que você pode fazer, que é muito importante. As mães que acompanham essas crianças aqui, na casa de apoio, elas ficam sempre em segundo plano, porque elas estão fazendo tudo pelo filho, largaram outro filho em casa, ou família, né, empregos, e umas vezes a gente precisa dar um banho de autoestima, de ajudar para que aquela mãe se sinta viva. E aí eu disse, pronto, pega um dia que você não está no salão, que não precisa ser sábado, ao contrário, pega um dia da sua folga, porque é sábado aqui também, né, e vem aqui na casa. Fazer uma escova, cortar um cabelo, colocar uma tinta. Se o manicure já quiser vir, a gente já faz uma unha. Porque assim, essas mães vão se sentir melhores. E elas se sentindo melhores, vão ajudar os filhos. Então assim, era um talento que ela tinha, que ela podia contribuir. E que a gente, buscando, achou um caminho, né? E eu achei assim, fantástico. Porque aí eu aprendi também muito com isso. Não só para a minha vida, mas todos os voluntários que chegavam, eu comecei a pergunta contrária. Não é o que a casa precisava, era para ver dentro daquelas condições o que o outro podia nos oferecer dentro das nossas fragilidades. Né? E passei a ficar mais atenta, é tudo que a gente podia fazer. Bom, e aí o emprego da riqueza? O emprego do dinheiro, né? Agora começa a trabalhar. Mas qual é então o melhor emprego desse dinheiro, dessa fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução deste problema, pois nelas está o segredo da multiplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrega a Deus é a da caridade. Não é essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada, mas a caridade plena de amor que procura a desgraça e socorre sem humilhar, rico que dá o seu supérfluo. Faz ainda mais, dá o teu necessário, porque o teu necessário é também supérfluo, mas dá com sabedoria. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Aí eu fiquei pensando, ok, mesmo que tenha uma pessoa que tenha muito dinheiro, né? Que a gente vê, você sabe naquele deserto que aparece um oásis assim, mas naquele deserto, se ele puder ao redor fazer muitas coisas, tá valendo também. De repente aquele que teve a inteligência, a sabedoria, que pôde não só conquistar, mas
fazer, mantê-la, né? E passar aos outros. E aí, para mim, e aqui, ó, amar-vos uns aos outros. Aquela voluntária, aquela senhora que chegou lá, ela estava cheia, plena de amor, porque só o amor faria ela sem dinheiro, sem, sabendo que os meninos não tinham cabelo dentro da casa para ela poder fazer alguma coisa, sem um dia de final de semana, que é onde a cabeleireira mais trabalha, e ainda por cima morrendo de pena do que estava fazendo. Mas ela estava plena de amor, e naquele momento conseguiu achar alguma coisa para fazer, né? E nesse caso, é essa a riqueza dela. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi portanto, dar esmola quando necessário, mas o quanto possível converte-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Então, quando ele diz aqui pouco ou muito, isso é muito relativo, né? Então, por exemplo, tantas comunidades, a gente pode ter pouco diante de algumas pessoas que realmente têm mais recursos. Mas, por exemplo, quem está numa comunidade na África, muito pobre, o cara que tem uma bicicleta é o rico da aldeia, não é? Porque tem uma locomoção. Então, se a gente parte desse pressuposto, não olhando daqueles que têm, mas do que estão precisando, eu acho que a gente sempre tem muito a dar. E como ele diz aqui, se a gente reparar, a gente já tem muito. Que o nosso que a gente está achando que ainda é o supérfluo, né? Ou a necessidade, é um supérfluo. Desprendimentos dos bens terrenos. Então, eu achei muito interessante, já fazendo aqui um parênteses, que no início quando o Cátia me pediu para falar na palestra, e eu tenho um tema, é uma questão pessoal, né? Todo ano, às vezes, eu faço mais de um ano, né? Eu tenho um tema do ano, né? A igreja, às vezes, bota um tema, né? O colégio de oficina de meu filho tem um tema do ano. Então, eu tenho um tema pessoal que, às vezes, eu quero trabalhar, né? Já tive uns, assim, mais fáceis, outros mais difíceis, né? Assim, tipo, o meu tema já teve a tolerância e paciência, né? O do julgamento demorou mais de um ano, né? Ainda está lá. Então, assim, eu fui pegando as disciplinas da minha alma, que estão precisando melhorar as notas. As professoras sabem disso, né? Que a gente está bem de matemática, não precisa da matemática. Ajudar o quê? O que tirou 5, né? Português. Então, assim, então as disciplinas aqui dentro que não estavam bem, então a gente vai. E esse ano, eu já tinha colocado o tema do ano como desapego. Né? Então, foi ótimo, porque eu já comecei o ano vindo aqui falar para mim, que vocês estão ouvindo, né? Os que estão ouvindo, né? Os que não estão dormindo também. Então, e eu achei muito interessante porque eu veio me ajudar a trabalhar o meu tema do ano, que é esse desafio. E aí, olha, desperdiçar a fortuna, o dinheiro, não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. E aí, a gente se engana também com isso, né? Porque a gente acha assim, não tem problema não, pode ficar, pode levar. Mentira, por que a gente está dando? Porque também não foi fácil, pode deixar, se esvair, eu vou lá e compro outro, eu faço. Não está valendo, né? Quer dizer, está valendo, mas está se comprometendo também mais. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança que só vê o momento presente. E a gente é o que mesmo, né, gente? Ainda, acabou de falar. Somos crianças, como a Haroldo fala naquela palestra. Crianças ainda dormindo, ainda adormecidas, ainda muito que aprender. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Então, é um outro ponto que eu achei muito interessante, porque não é para também dar tudo, então tudo bem. Vou dar aula agora de São Francisco, tirei tudo, não quero mais nada, quer dizer, eu vou sobrecarregar uma outra pessoa, porque eu vou me tornar uma mendiga, né? Para virar mendiga, mas por favor, para mim, me dê um negocinho, menina, paga um negócio para mim, compra ali, né, um almoço. Então, voluntariamente, os que de alguma forma se encontram nesse lugar, eu sou todos, né? Aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejes os ricos, porque a fortuna não é necessária a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados
e que dever justificar o seu emprego como uma prestação de contas. Né? É aquela história, tá? Todo mundo já sabe que é emprestado, são os talentos que a gente está recebendo, e vamos ver se a gente consegue distribuir isso melhor. Mas eu achei interessante porque eu vi uma pesquisa recentemente sobre felicidade que fala, foi uma das pesquisas, inclusive, que mais demorou, uma pesquisa de Harvard, foi uns 80 anos que eles fizeram, estão fazendo essa pesquisa em busca dessa felicidade. E descobriram que não é nem na beleza, nem na riqueza, né? Então, assim, nem no sucesso, né? A gente vê, assim, as pessoas que fazem sucesso nas mídias e tudo mais, que não é nada disso, porque todas as pessoas foram entregues isso aí, e não foi isso que trouxe a felicidade, né? Elas estão justamente na relação e naquilo que faz com que a nossa alma, né, se sinta feliz. Então, a vontade do homem para conservar nas mãos a sua descendência, a fortuna que possua. Isso, entretanto, não priva do direito de transmitir um empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode tirá-lo quando conjuga oportuno. E eu não vou nem longe, né? Porque quantas fortunas que a gente deixa, que os pais deixam, e os netos, os filhos mesmo já acabam, né? E aí a gente vem, são as duas questões. A primeira, pelo fato de sermos diferentes e não termos essa capacidade de fazer render, e também porque talvez para aquela geração que a gente tem essa intenção de deixar esse dinheiro, não tenha valido de nada, porque naquele momento eles não precisam trabalhar isso, estão precisando trabalhar com uma outra coisa. E aí tem essa questão aqui do livro, os espíritos. Eu estou botando as questões ali embaixo, gente, para se vocês quiserem buscar, mas também vai ter a pesca na região, eu vou olhar na hora, viu? Vamos lá. Não há nenhum mérito em assegurar, depois da morte, um emprego útil dos bens que possuímos? Será que há? Né? Merece a gente deixar isso seguro? Nenhum mérito não é o termo. Okay? Nenhum mérito é o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Claro, se a gente pode lutar e passar adiante, né? Mas o mal é que aquele que não dá, senão depois da morte, repare, frequentemente é mais egoísta que generoso. O pessoal não mede as palavras, né? Isso é bom, porque assim, não precisa ouvir essas coisas. Quer ter a honra do bem sem ter nenhum trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que fez. Quer dizer, então, o mérito de ter chegou, tem uma resposta mais comprida, né? Mas assim, já começa a ficar mais difícil. E a felicidade de ver, de fazer o bem, né? De poder levar, quer dizer, eu vou ver depois do outro lado, se é que a gente vai ver, né? Porque às vezes a gente está num estado de confusão tão grande, ou a gente está aqui, né? No nosso inferno, que a gente vai parar naquilo de tanto remorso, de tantas culpas, e a gente nem consegue ver essa felicidade se expandindo. E aí, eu quero aqui deixar para vocês um poema que eu achei. Essa semana foram duas mensagens daquelas orações diárias que a gente ouve de manhã, né? E aí foram duas mensagens, uma foi essa, moeda Deus te abençoe, e a outra foi a oração do dinheiro. Eu disse, oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, que já deu a dica toda aí para mim, já está me ajudando aqui. E eu achei essa daqui muito interessante pelo seguinte, gente. Isso aqui tira completamente o que a gente falou no início. A história de que o dinheiro, né, que é coisa do Deus, né, que é uma coisa que não presta, que é de Deus. E aí vem alguém, a Alta de Souza, que traz esse poema, abençoando, né? Então, assim, ela diz assim: moeda, Deus te abençoe. Deus te abençoe o santo itinerário, no trabalho criador, moeda que te apuras no salário, de resgate ao suor.
Deus te guarde, moeda amiga e boa, onde possa encontrar-te por alimento, estímulo e coroa para as vitórias da arte. Deus te ampare, moeda divina, entre os dons da palavra e os lauréis da leitura, onde exaltes a paz, o amor e a vida ao chão da cultura. Deus te engrandeça, moeda pequenina, que te fizestes pão no impulso da bondade, em que te ensina suprimir a aflição. Deus te louve, moeda transformada em divina fragrância de alegria, de apoio, estrada a estrada, ao coração da infância. Deus te abençoe, moeda que fulgura como o beijo da aurora, nas mãos enregaladas, da amargura da velhice que chora. Deus te abençoe, Deus te enobreça, moeda humilde e bela, dada espontaneamente ao braço fraternal que se desvela no socorro ao doente, no júbilo incessante que se agita quando o bem te conduz, moeda generosa, sê bendita em teu giro de luz.